Esse episódio de Steven Universo começa com Steven indo atender a porta para receber uma pizza que ele tinha pedido. Quando a porta se abre, a gente se depara com a Kiki parecendo bastante cansada por aparentemente ter trabalhado muito. E ela, na verdade, nem deveria estar ali entregando aquelas pizzas. O motivo disso era porque a irmã tinha quebrado o carro das entregas e por isso ela estava fazendo hora extra, cobrindo todos os pedidos a pé, enquanto a irmã levava o carro para o conserto. O Steven então diz pra Kiki que tava tirando um tempo pra ele e pergunta se ela não queria se juntar pra comer uma fatia de pizza, mas ela logo nega, dizendo que ainda tinha que correr muito pela cidade pra entregar todas aquelas pizzas que faltavam, e também comenta que tinha muita gente tirando um tempo pra si hoje, mas que tava tudo bem, porque ela gostava de correr mesmo. Depois que ela vai embora, o Steven come a pizza dele e cai no sono. Em meio a isso, ele acaba tendo um sonho um tanto quanto maluco relacionado a queijo e pizza. Nesse sonho, ele salva Kiki de uma espécie de monstro feito de queijo que estava tentando afogar ela. Tudo foi bastante esquisito e sem sentido, mas no fim das contas, sonhos são assim mesmo, né? Tudo fica bem bagunçado. No dia seguinte, o Steven vai atrás da Kiki para contar para ela sobre esse sonho que teve e acaba se deparando com a mesma tendo uma conversa com a irmã. A gente então percebe que a irmã da Kiki estava basicamente implorando para que ela cobrisse para que pudesse ir num show. No entanto, isso era muito injusto porque a Kiki já estava cobrindo ela fazia umas 2 semanas e não era pouco trabalho para se fazer. No entanto, por não ser capaz de dizer não para a irmã e também ser muito gentil e boazinha, a Kiki acaba cedendo mais uma vez e aceitando fazer todo o trabalho chato e cansativo para que a irmã fosse aproveitar o próprio tempo se divertindo. Depois que as duas terminam a conversa, o Steven começa a contar sobre o sonho que teve e então descobre que não foi algo tão comum assim, porque a Kiki que tinha aparecido naquele sonho era a mesma do mundo real, já que enquanto ele estava contando como foi, ela o interrompe e termina de dizer todos os detalhes. Então, sendo assim, os dois estavam de alguma forma conectados através do sonho, por algum motivo. Depois disso, a Kiki revela que estava tendo esse mesmo sonho há semanas e sempre terminava do mesmo jeito, com ela se afogando, e por isso não conseguia mais ter uma boa noite de sono. Mas naquela última noite, as coisas foram diferentes, porque o Steven estava lá e a salvou. Ela então agradece e pergunta se ele podia fazer de novo, e é claro que ele aceita ajudar sem nem hesitar. Nos próximos dias, as mesmas coisas continuavam se repetindo. A irmã da Kiki continuava empurrando o trabalho para ela continuava tendo o mesmo pesadelo onde se afogava, e o Steven continuava aparecendo e a salvando do monstro de diversas formas diferentes, e cada uma mais louca que a outra. E isso até funcionou por um tempo, mas não demorou muito para que tudo começasse a sair bastante do controle. Todo esse esforço para resgatar a Kiki diariamente acabou sobrecarregando muito o Steven e deixando ele completamente esgotado, sem conseguir ter uma boa noite de sono. Quando os dois têm uma conversa e ela se dá conta do estado em que o Steven se encontrava, eles percebem que aquilo precisava parar imediatamente e que talvez estivessem olhando para aquele pesadelo de uma forma muito superficial. Talvez para finalmente resolver as coisas e fazer aquilo parar, eles precisariam ir mais a fundo para entender qual era a raiz desse problema. Naquela mesma noite, eles se encontram no sonho mais uma vez, só que ao invés de continuarem nessa luta sem sentido e infinita com o queijo, que sempre acabava voltando, eles decidem descobrir de onde é que ele vinha afinal, e assim entram em uma caverna e acabam se deparando com o núcleo de toda essa bagunça. Os dois encontram uma versão da irmã da Kiki feita totalmente de queijo e que se agarrou a ela enquanto a agradecia por todo o trabalho pesado que tinha feito nas últimas semanas. A Kiki então diz que não se importava e que era para isso que irmãs serviam. Só que o Steven, vendo tudo aquilo, grita dizendo que isso era uma mentira e que no fundo ela se importava sim. Os sentimentos dela importavam e precisava tomar coragem para dizer não. Só que quanto mais a Kiki seguia aceitando aquilo, fingindo que não tinha nenhum problema, reprimindo os próprios sentimentos e escondendo o quanto tudo a afetava por medo de magoar
ou desapontar a irmã, mais ela seguia magoando a si mesma e sendo consumida e sufocada por tudo, se afogando em responsabilidades e problemas que não eram dela, uma suposta gentileza que a feria e a tornava uma prisioneira. Tudo isso resultou num cansaço que tomou conta, a cercando por todos os lados. Mas no momento em que a Kiki toma coragem para ser direta a respeito de como se sentia, dizendo não para a irmã em voz alta, ela finalmente consegue se libertar daquele medo e o queijo todo desaparece, revelando uma bela praia no meio da noite. Um ambiente lindo e calmo, muito diferente de antes e que demonstrava a grande limpeza que tinha ocorrido naquele instante. Muitas coisas ruins tinham finalmente ido embora. Tudo se encontrava mais leve, porque naquele lugar agora o espaço era preenchido por somente uma coisa: paz. Depois disso, a Kiki, enfim, tirou um dia de folga e parecia mais feliz do que nunca, podendo ter um tempo só pra ela, fazendo o que gostava. No fim, a gente quer sempre proporcionar o melhor de si pras pessoas que amamos, mas em meio a tudo isso, não dá pra se esquecer que nós também somos meros seres humanos, com limites e que precisam de uma boa noite de sono. Não dá pra ser sempre compreensível. Não dá pra ajudar ou tá disponível sempre. E tá tudo bem. Todo mundo precisa de uma folga. Todo mundo merece encontrar uma praia calma à noite quando fecha os olhos pra dormir. E pessoas que realmente nos amam do mesmo jeito que a gente ama elas não vão ficar magoadas ou desapontadas por isso. Na verdade, vão entender sem nenhuma dificuldade, porque se importam com os nossos sentimentos.